Olá, amigo. Olá, amado e amada. Nós vamos conversar hoje aqui de uma coisa que parece assim ser tão simples e é tão importante na nossa vida, que é aprender a ouvir com os ouvidos mesmo, né? Mas, Maristela, isso não é lógico? Não. As pessoas ouvem com os olhos. E principalmente quando você está conversando com alguém que mal você conhece, que está interessado em você e não no que você está falando, ele está ouvindo com os olhos e não com o ouvido realmente. Então, às vezes, ele acaba estragando um relacionamento que nem começou pela, pela pela pressa que ele tem de ouvir com os olhos e não ouvir com os ouvidos, né? Então, às vezes você vê um exemplo bem claro, às vezes você vai falar para um vizinho, para um coleguinha, olha, parece que aconteceu alguma coisa aqui na minha máquina, ou no computador, ou debaixo da minha pia. O cara não ouve o que você está falando. Ele não está nem aí se você vai consertar, não vai consertar, se quebrou, deixou de quebrar, porque ele está focado no sexo, né? Ele está focado na sensualidade. E você acaba pegando um nojo naquela pessoa, naquela situação, que não consegue te ouvir. E assim é a mesma coisa nos relacionamentos, nos casamentos, porque a pessoa não consegue te ouvir com os ouvidos, ela não ouve, né? Às vezes a esposa que não ouve o esposo, ou o esposo que não ouve a esposa, né? Ele está sempre focado naquilo que ele quer, que é o sexo, a sensualidade, o sexo. E você estraga tudo com isso, né? Porque assim, eu trabalhei mais de 9 anos no hospital psiquiátrico, né? Hospital psiquiátrico, onde antigamente, bem antigamente, a gente não tinha nem cadeiras para formar grupos, a gente formava grupos assim com as próprias camas. Na minha frente, atrás, dos lados, tinham sempre aqueles que não conseguiam acompanhar, né? Tem aquela turma mais... às vezes tem até farmacêutico ali, que está ali internado por alcoolismo, até uma pessoa mais culta que está lá internada por um tempo. Mas existem aqueles outros que são mais residentes, que realmente até moram ali dentro, que não conseguem acompanhar. Não que ele não queira, ele não consegue acompanhar. Então, o que ele faz enquanto o grupo está acontecendo? Ele se masturba. Um se masturba sentado, outro se masturba pondo o pênis para baixo da cama, entre duas camas. Ele faz isso com a maior naturalidade, né? E eu até entendo, porque ele não vai ter privacidade mesmo. Os banheiros são abertos e os quartos são dessa forma, onde que ele vai ter privacidade? Eu até consigo entender. Mas porque ele não consegue chegar aonde a gente espera que você chegue, né? Então, quando assim eu vejo um amiguinho que só pensa no sexo, na sensualidade, a primeira coisa que eu falo direto, cara, trabalhei 9 anos no hospital psiquiátrico, e eu vi que lá, o pênis, para não falar uma coisa mais clara, todo mundo consegue levantar. Eles são tudo louco, retardado, são pessoas que não pensam em nada que não seja sexo, não tem nada que roda na cabeça dele que não seja sexo. Então, cada 2 segundos ele vai lá e se masturba. Então, qualquer tonto sabe levantar o pênis. Qualquer tonto sabe fazer isso. Eu quero saber se você é homem, se você tem inteligência para ouvir o que o outro está te falando. Ai, Maristela, mas eu sei ouvir. Então, vamos supor, se eu estou com um casal, eu peço para que o casal fale para ele 5 qualidades. Olha que moram juntos, são casados. Fale 5 qualidades, 5 defeitos, 5 ignorância sua, 5 defeitos, 5 não sei o quê. Fale para ele. Daí e vice-versa, ele vai falar para ela os dele. Quanto você vai falar, Pedro, fala o que a Joana falou para você, as qualidades dela. Ele fica quieto. Ele fica mudo. Ele não consegue lembrar uma palavra que ela falou e mora junto com ela. Mora junto com ela, companheiro, né? Ou você mesmo vai procurar uma biomédica, fazer qualquer procedimento simplesinho ali, você vê que ela não tem a mínima inteligência. Mínima inteligência.
Ai, responde para mim esse questionário, né? O que é um absurdo. Porque ela não tem que mandar eu escrever o que ela quer saber. Ela tem que me perguntar, porque ela tem que ouvir o que eu estou falando. Se eu tenho alguma alergia, anestesia, se eu tenho algum problema, alguma ansiedade com alguma situação, com agulha, alguma coisa. Não, então você vê que ela não está interessada em me ouvir. Ela não está interessada em me ouvir, né? Ali ela já está mostrando um pouco inteligência, narcisismo, tem traços narcisista, né? E às vezes até um pouco psicopata também, estou um pouco me importando, porque eu acabei de escrever, agora deita lá na maca. Mas amiga, você não sabe nada do que eu escrevi? Que coisa é essa? O que está acontecendo aqui? E você vai desconcertando a pessoa, né? Você vai desconcertando a pessoa, além de estar atendendo você e falando com o João, com o Pedro, com o cara, entendeu? Então, você vê que a pessoa não tem capacidade para ouvir. Aí ela vai começar a apresentar problema. Como assim, Maricela? Ela vai te mandar um monte de santinho no seu WhatsApp, um monte de desconto, um monte de oferta, porque ela está mandando para os outros também. Porque está faltando dinheiro para ela pagar o aluguel dela. Não é nem para ela sobreviver, para pagar o aluguel. Por que, Maristela? Porque não sabe ouvir. Eu não estou interessada em ouvir você. Né? Vamos logo acabar com essa porcaria aqui, que eu quero ir embora, né? Eu não estou nem aí com o que você está falando. Deixa de falar se consegue alguma coisa. As coisas aqui não dão errado? Ah, dá. Tem hora que dá muito errado. Ainda ela fala na sua cara. Entende? Então, é muito perigoso você não saber ouvir. É muito perigoso, né? Porque isso você faz no seu trabalho, aí você vai saber que ela já está separada, porque vai culpar o outro. E o outro pode até ter algumas culpas também, mas ela não sabe ouvir como é que um casamento pode dar certo, como é que um relacionamento pode dar certo, né? Então, porque a coisa assim mais importante que atravessa a sua vida nunca chega pelos olhos. Nunca chega pelos olhos, chega pelo ouvido, né? E esse tempo atrás eu dei cura ali num coleguinha perto da minha casa, falando, olha, aconteceu tal coisa, você sabe qual cola que eu colo isso aqui? Nossa, ele não ouviu uma palavra, mas estava lá, dando em cima, então eu disse, acho que o seu lugar seria no hospital psiquiátrico, porque lá todos vão fazer o que você faz, o tempo todo você pensa em sexo, o tempo todo você está pensando em sexualidade. Isso me causa repulsão pela sua pessoa, né? Porque levantar o pênis, qualquer tonto sabe fazer isso. Eu vi isso 9 anos na minha frente, né? Eu quero ver você ser homem. O que é ser homem? Não é ser homem porque tem pênis, ser homem porque sabe ouvir. Deixa eu ouvir direito o que ela tá falando, né? Aí você vai lá, você entra no WhatsApp lá do filho, o filho tá super ocupado, que tem empresas, prazo para entregar tudo. Mora lá em Santa Catarina, mas filho, olha, isso aqui partiu, se eu continuar vai partir mais. Tem jeito de colar? Claro que sim, mãe. Vai lá em tal lugar, aí perto de casa, vai lá na Roda Viva, compra esse tipo de cola, faz assim, 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 assado, e pega telinha, põe telinha, assim, pedacinho, você vai colar direitinho. E eu fiz direitinho, mostrei para ele. Ele falou, nossa, perfeito, pronto, resolveu. Então, sabe ouvir. Ai, por que seu filho é tão novo e tá tão bem na vida? Porque ele sabe ouvir, ele sabe ouvir. Ouvir com o ouvido e não com os olhos. Né? O outro menor é do mesmo jeito, né? Muito bem sucedido, porque você tá falando com ele, ele ouve, às vezes ele tá voltando do serviço de noite, já na madrugada ele me liga, a gente vem conversando, ele ouve tudinho que eu tô falando. Eu ensinei ele, filho, se você não aprender a ouvir, você não chega a lugar nenhum. Ouça as pessoas, ouça sempre as pessoas com respeito, né? Então, a chave assim sempre esteve e o tempo todo numa simples palavra: ouça as pessoas, aprenda a ouvir. Quando você não ouve, você está mostrando que você tem ansiedade,
né? Que você não tem inteligência. E a sua energia está sendo consumida. Porque como que eu não dou energia para o outro, que o outro está contando alguma coisa para mim ou perguntando alguma coisa para mim? Então, eu estou sempre sendo consumido. Como é que eu posso ser bem-sucedido na vida? Nunca. Nunca, né? E quando nós acreditamos na vida, nós temos alegria assim, sem causa. Inteligência é saber criar sem destruir. Então, quando o outro está falando uma coisa para mim, perguntando se eu sei a resposta, e ele está só pensando na sensualidade, na sexualidade, não preciso falar, você percebe, você sente aquela vibração daquela pessoa que só pensa naquilo, né? E se torna muito nojento, muito nojento. Então, você destrói qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de relacionamento, né? Você tem que aprender a se conhecer. Que estupidez que eu sou aqui. Que eu não tenho respeito, eu não ouço ninguém. Eu não ouço ninguém, né? Ou a pessoa fala, é só você que fala. Então, agora eu vou ficar quietinha. Fala então, que eu vou ouvir. E a pessoa fica muda. Ela se dá conta que ela não tem nada de bom para dizer, né? A não ser pensar em sexo. Então, não estou pegando pesado, não. É exatamente assim que é a vida, com todo mundo que você conhece, né? E por que a gente faz isso, Maristela? O medo. O outro está falando as qualidades deles, ou dos efeitos deles, está perguntando qualquer cola, que cola, pode ser, você sabe a cola que cola isso aqui. Você tem medo. Você tem tanto medo que você não ouve. Então, você dá aquela risadinha e leva para o sexo, leva para a sensualidade, né? Então, não se concentre no medo. Simplesmente confie nas coisas, como elas estão se desenrolando, de maneira como ela precisa se desenrolar, no momento perfeito. E permitir, assim, de como que as coisas, assim, se desenrolem, é como que se deve ser. Como se deve ser. Eu vou controlar aqui, controlar ali, para ver se eu levo esse assunto para outra coisa. Você está controlando. Você estraga tudo, né? Aproveitar cada momento é permanecer no processo, né? Permanecer no processo, sabendo que tudo que está acontecendo em dado momento faz assim parte da jornada para chegar lá, em qualquer lugar que você queira chegar, né? Qualquer processo de que você esteja passando, né? Qualquer processo de que você esteja passando em um dado momento, é exatamente a coisa assim que precisa te levar ainda a te levar assim aonde você precisa ir. Eu estava esperando que aquele negócio saísse ontem, não saiu, que a minha conta liberasse tal dia, não liberou, porque não chegou o momento. Não chegou no momento. Não é o resultado que você deseja, é o resultado que o seu eu superior, aquele abatido no coração é Deus, o seu Deus interior, o seu eu superior sabe se aquilo é bom ou não para você e se deve ser hoje ou se deve ser amanhã. Desapega que tudo acontece, né? Não insista no resultado. Isso você mostra para qualquer pessoa o quanto você é ansioso, né? E quando você permanece positivo, sem apego, você será capaz de extrair o benefício, sem insistência no resultado e desapego. Aí você só assim, mas não pode haver, Maristela, resultado melhor do que aquilo que eu espero. Olha a prepotência da pessoa, o ego, o egoísmo, né? E enquanto você não aprender a confiar em qualquer resultado que esteja acontecendo, você não vai aprender que é o resultado que atende a todos os envolvidos. Não é aquele que você quer, é o resultado que atende a todos os envolvidos. Então, não force um resultado. Quando você está forçando um resultado, você mostra que você é ansioso, que você tem pouca inteligência, né? E você mostra o quanto você é limitado. É uma limitação sua ao que pode acontecer. E que poderá ser muitas vezes melhor do que você imaginou com a sua mente física. Então,
para terminar aqui, vamos entender uma coisa assim, quando chove, aquela chuva forte, né? Pelo menos aqui que eu moro assim numa chácara que tem aquela descida, né? Descida, aquela rampa. Então, quando chove bastante, aquela água vai toda ali na casa de baixo, que é o casão, que é a casa enorme, e às vezes se o ralo não dá conta, e vai muita folha junto, então pode o barro embarrear toda a área e esse barro pode até entrar dentro da casa. Então, ai, Maristela, a chuva só limpa? Não, ela também faz estrago. Dependendo da chuva, faz estrago. Nós vimos aí na Venezuela quanto, né? Quanta coisa pode acontecer com um terremoto, quanta coisa pode acontecer com uma chuva forte. E, 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 então, a gente tem que aprender assim, a entender que depois que acontece um terremoto, depois que acontece uma chuva, que nós não somos mais a mesma pessoa. Não somos mais a mesma pessoa. Você vê que quando chove forte, você sente um cheiro diferente da atmosfera, você escuta mais o ar, né? A atmosfera, você parece que ali você está ligada no espírito da terra mesmo, né? E de uma forma magnética mesmo. E uma forma assim magnética falando, você está ligada no espírito da terra. Então, aprende assim, mesmo com a chuva, ela faz alguns estragos, mas ela traz um novo ar. E assim é a nossa vida. O resultado nunca é aquele que você espera, né? Aquele que você espera é o que o nosso eu superior sabe o que é melhor para nós, né? Então, nunca ache que aquilo que você pensa que é melhor para você realmente seja. Desapega, porque é aí que as coisas vêm e muito melhor do que você imaginava. Não esqueça de uma coisa, não escute com os olhos, escute com os ouvidos. Gratidão, amor sempre.